Ô, que semaninha, hein? Caótica, hein? Loucura, hein? Essa semana acabei ficando doente, né? Uma das piores coisas, como a gente vê, como a gente não presta pra nada quando a gente fica doente. Principalmente por causa de rinite, sinusite e bronquite. Cara, é os três. É o apocalipse de todo o gaúcho, acho. Todo gaúcho sofre esses três problemas. Principalmente Santa Maria, né? Santa Maria é loucura. O que essa cidade te traz doença é coisa de maluco. É papo assim pra gente adentrar em outra história, outro contexto e por assim em diante. Mas o que me pegou nessa semana? O que me pegou, o ponto é que eu acabei não fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E que eu sou ruim. Que eu sou muito ruim. Que é fazer o quê? Lutar jiu-jitsu. Cara, eu tenho uma coisa em mim que já vem desde os cachorros. Tô enlouquecido hoje. Que vem de mim de muito tempo. Que é a questão de ser ruim em tudo, cara. Eu sempre, desde assim, de muito tempo, principalmente quando era criança, eu ficava muito nervoso de fazer algo novo. Acho que não é só eu, acho que isso aí vem de todo mundo. Acho que fazer algo novo é algo que pega todo mundo, algo que mexe com todo mundo. Mas é uma coisa que com o passar do tempo eu fui melhorando. Mas teve uma época da minha vida que eu não aceitava muito a ideia de ser ruim, sabe? Era uma coisa que me frustrava muito, me deixava muito, muito, muito de cara. Eu me lembro que tinha uma época, acho que eu tinha uns 12 anos, 13, que eu ficava tão de cara, dei mal, mas isso era uma coisa muito cobrada, acho, da questão de pai e mãe, principalmente de mãe. As pessoas que verem esse vídeo e forem psicólogas pode falar melhor do que eu, como Freud fala, que a mãe ela é a maior culpada de todas, né? Ela tem a grande culpa de como a gente é, de como a gente se torna e por assim em diante, né? A mãe ela é o centro do nosso ser, né? Pode parecer uma besteira, mas é a maior verdade sobre a vida, né? E como a vida, ela é uma onda de ciclos e repetições. Eu até tava vendo essa semana, tô indo pra terminar essa série, True Detective. Quem aqui já não deve ter olhado? Eu tô na primeira temporada, tá? E pelo que eu ouvi falar, vou me manter na primeira temporada. Cara, que série boa, meu. Como ela te traz um ar, assim, como ela é simples nos diálogos, mas ao mesmo tempo profundo nos diálogos. Como ele traz aquela onda de que a gente precisa refletir sobre o nosso eu mesmo, se é que a gente tá sempre certo, sempre errado, que nada tá certo, que nada tá errado. Traz um pouco do niilismo também, da questão do. Eu não vou lembrar bem os nomes, mas acho que é o Rust, que é o investigador que acaba depois, não vou dar spoiler, né? Mas quem já olhou sabe que ele acaba sendo uma das pessoas assim que mais traz a série, que ele consegue carregar. Eu sou muito ruim com nomes, tá? Mas é incrível o papel dele, tá? Pô, é sensacional. True Detective, quem puder olhar, olha. Eu tava meio órfão de séries, tá? Ultimamente tava muito difícil achar uma série boa pra olhar, uma série que me mexa assim comigo. E ela lembra quem é fã de, por exemplo, Seven, já olhou o filme Seven? Com Brad Pitt e com acho que é o Morgan, é o Morgan Freeman. Cara, puta filme. Quem é fã daquele filme vai adorar True Detective. Cara, é a mesma pegada na investigação, é questão da filosofia, contextos diferentes, pessoas diferentes. E nada mais que a vida crua e nua, né? O ser humano na sua essência natural, né? Sendo o animal que ele é, porque vamos ser honestos, né? Nós somos animais, nós somos pessoas que têm um pouco de raciocínio e consciência, mas eu acho que o ser humano em si, ele pensa demais. Às vezes eu me sinto preso demais, às vezes, dentro do meu próprio pensamento, sabe? Isso é uma coisa que era o que a gente tava comentando no início do vídeo, porque como a gente é ruim em tudo, cara, principalmente eu. Só que eu sempre fui um ruim que sempre tentei muito. Só que eu tenho épocas que eu enjoo. Por exemplo, o jiu-jitsu eu já pratico ele, que nem eu vim comentar que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu pratico ele há quase 2 anos, cara. E eu não saí da faixa branca. Pô, tá olhando daí, tá, pô, mas tu é um horroroso mesmo do caralho. E sou mesmo, cara. Porra,
O que eu apanho ainda é loucura, tá? O que eu tomo de golpe, que eu já conheço e que eu sei que o cara pode executar, e depois eu olho pra mim e fico, puta merda, velho, mas eu sou um desgraçado mesmo. Como é que eu não fiz um. Não pensei que o louco ia fazer isso? Depois tu se sente um bosta. Mas nesse processo, eu gosto dessa coisa de tentar me desafiar, sabe? Eu sempre gostei muito das estratégias, de como a gente pode tentar bloquear algumas coisas. Só que eu já também fui uma pessoa que eu me apavorava muito com essa questão do novo, sabe? Porque quando eu era criança, principalmente quando eu ia fazer provas, prova física, prova do colégio, ou quando eu fui fazer o Enem, na minha época tinha o PS, tinha o vestibular e também tinha o Enem. Eu acabei passando na faculdade no Enem, né? E daí quando eu fui fazer o Enem, eu fiz 3 ou 4 anos. E eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu não estudei muito a fundo em nenhum dos anos. Talvez no último ano que eu acabei passando, eu fui um pouco mais dedicado. E daí eu me lembro que eu ia pra prova, meu Deus, parecia que eu tinha um fardo carregando nas minhas costas, assim, que, parecia que a minha vida ia acabar ali. E como a gente é idiota, né? A vida nem começou ainda. E claro, com certeza, ela pode acabar em instantes, mas foi muito foda, sabe? Como eu sempre me privei de tentar fazer as coisas e hoje eu, pelo contrário, eu tento fazer tudo que eu posso. Cara, se tem oportunidade de sair, muitas vezes eu juro por Deus, eu não tenho vontade de sair. Que nem ontem eu acabei indo num show que teve até a Martina. Não sei se você conhece a Martina, que tem um Priest, é famosa pela questão do Priest e conteúdos adultos. Ela acabou agora adentrando na cena da música eletrônica. E vou falar, tá? Tem futuro. Tem futuro, futuro. Muito bom o som dela, tá? Ontem eu acabei indo num local que ela tava tocando. E, cara, me surpreendi positivamente, tá? Uma pessoa bem simpática e ainda por cima tem muito futuro na música eletrônica. Mas por que que eu tô. Pode. Quem daí tá pensando, mas por que tu tá falando essa porra? Cara, e se fosse alguns anos atrás, eu não iria. Eu não fui com nenhum amigo. Não teve uma pessoa conhecida que eu conhecia lá. Eu ia ir com um casal de amigos meus, que eles são irmãos, e a gente ia curtir lá. A gente já tinha ido numa festa semana passada, e eu talvez não iria se fosse alguns anos atrás, pelo simples fato que eu não teria parceria. E isso é ridículo, porque a gente precisa se colocar em posições desconfortáveis. Aí tu vai pensar, mas como, Gabriel, é desconfortável tu ir numa festa eletrônica que vai ter bebida, vai ter demais coisas, vai ter gente, vai ter som, tu vai estar curtindo, vai estar massa. Cara, é desconfortável sim. Sai da tua casa, chega num local com mais de 50, 100 pessoas e tu não conhece um ser. Tá, eu até conheci algumas pessoas, mas tu não tem convívio, tu não tem conversa. E fica lá. Tu acha que isso é fácil pra qualquer pessoa? Cara, não é. Pra mim não era um tempo atrás. Hoje, eu pensei assim, cara, eu não vou, mas daí num momento da noite eu cheguei, quer saber, eu vou sim. Eu vou sim, porque, cara, nem que eu mas eu vou gastar dinheiro, foda-se, eu vou lá. Eu vou lá, vou conversar com quem estiver lá, vou dar risada, vou me divertir, vou ouvir a música. Se não for bom, eu volto pra casa e tá tudo bem. Não muda nada na minha vida. Pelo menos eu fui lá e tive uma experiência de ouvir um som, conhecer gente nova, conversar. Porque se a gente vai ficar, a gente vai deixar de ir num lugar, porque fulano não vai, ou porque ciclano não vai, ou porque a gente não quer, a gente não vive. A gente vai ficar só dentro de casa, e aí a gente vai adentrar naquele mundo de tristezas e entrar em sentimentos que às vezes não nos fazem bem. E mesmo assim, a gente vivendo, a gente entra nesses sentimentos. Eu muitas vezes, cara, antes de deitar, eu fico pensando em várias coisas. Fico pensando, será que eu tô na direção certa? Será que a gente, daqui de tanto tempo eu vou estar fazendo a coisa? Será que eu ter ido em tal coisa, eu ter falado com tal pessoa, ter ficado com tal pessoa, tá certo? Aonde que isso vai me levar? E tipo, isso não leva a nada. Às vezes a gente fica tão preso dentro dos nossos pensamentos, a gente fica pensando muito nas coisas e a gente deixa de viver, a gente deixa de tomar uma ação, de pegar e fazer alguma coisa, de executar uma coisa que é simples, cara. É simples, às vezes tu quer conhecer uma pessoa, às vezes eu digo nem na questão romântica de tu conhecer a pessoa, de tu ir lá e conquistar ela. Não, às vezes tu olha pra uma pessoa e diz, que pessoa que parece ser foda, né? Mas tu não levanta tua bunda pra ir lá porque tu fica preso nos teus pensamentos, a gente fica preso na nossa mente todo dia.
Isso é loucura, meu. E eu fiquei preso na minha mente essa semana. Ah, mas eu fiquei doente. Eu poderia ter ido no jiu-jitsu. Eu tive 3 ou 4 oportunidades de ir no jiu-jitsu essa semana. E eu não fui, porque eu acabei preso na questão assim, cara, eu acho que eu não vou, né? Bah, acho que eu não vou porque eu tô cansado, tô com dor ainda. Daí tu vai me dizer assim, ah, mas daí tu acabou de falar que tu saiu, sim. Eu saí, mas pra ir pro jiu-jitsu eu me senti, eu fiquei preso na minha mente com medo de me machucar ou não estar em condições, eu devia ter ido. Porque por mais que acontecesse alguma coisa, no final, geralmente, dos treinos a gente se sente bem. E é uma coisa que a gente tem que lutar isso muito contra nós. E esse vídeo, quem estiver ouvindo aqui vai pensar que parecendo que eu sou um falso moralista, mas a real é que isso eu falo pra mim mesmo. O que eu tô falando aqui é dizer pra mim mesmo. Porque eu também sou que nem vocês, eu fico preso comigo mesmo em muitos momentos. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar diariamente. Eu tento lutar diariamente. Às vezes eu venço, às vezes eu não venço. Hoje eu venci. Venci mais uma. Eu acabei atendendo hoje de manhã, personal e tudo mais. E daí eu pensei assim, meio-dia, eu acabei de atender a última aluna 11, das 11 ao meio-dia. E aí eu pensei assim, cara, eu podia treinar, né? Eu podia treinar, eu já ficava livre hoje, eu já treinava, eu ia pra casa. E eu tomava um banho e ficava só em casa hoje, porque eu queria terminar o True Detective, eu queria ler ainda mais uma questão do livro e queria dar uma estudada. Acabei olhando o True Detective, acabei lendo um pouco, vou estudar ainda, e daqui a pouco eu vou acabar, ele é o último episódio da primeira temporada também, e eu só tava preso ao treino. Só que eu tenho esse sentimento muitas vezes de não querer ir em lugares para encontrar pessoas. E daí eu pensei assim, cara, mas hoje eu não vou treinar. Não vou treinar, mas daí eu peguei assim, não, eu vou pelo menos correr. Peguei e fui correr. Peguei, botei meus tênis, me alonguei. A Meg ficou em volta ali, me xaropeando, tentando morder meus cadarços. E cara, corri 5 km, fazia, ó, tempo que eu não corria. E eu tenho que correr mais, cara. Eu tenho que praticar mais, eu tenho que me dedicar mais. Eu quero chegar onde eu quero estar. Eu tenho que tentar sair dessa minha zona de conforto, que pra mim é muito cômodo. Vou falar que, olha, apesar de eu não estar vivendo a vida que eu desejo viver, eu vivo uma vida muito boa. Eu não posso reclamar de nada na minha vida, apesar que muitas vezes eu me pego me queixando e falando coisas que talvez eu não deveria. Mas isso é normal, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu jeito, e é sobre isso, é saber lidar com as suas queixas e os seus desejos. Então acho que um pouco que eu tinha para falar dessa semana, desses dias, consegui colocar um pouco para fora hoje. Me sinto feliz com essa semana, apesar de ter algumas coisas que me deixaram um pouco triste e frustrado comigo mesmo. Mas me sinto feliz que eu consegui terminar mais uma semana fazendo a grande parte das coisas que eu gostaria de ter feito. E tentando fazer coisas novas, mesmo muitas vezes eu não querendo fazer. Então fica aqui um relato de mais uma semana. E se alguém estiver olhando esse vídeo, quiser comentar alguma coisa, ou quiser deixar, contar um pouco sobre si, cara, eu vou ler. Eu sempre dou uma olhada nos vídeos que eu mesmo posto para ver se alguém escreveu alguma coisa, porque aqui não deixa de ser um pouco de um diário meu do que eu passo, do que eu sinto, que eu desejo. Talvez algumas vezes eu vou entrar em alguns pontos, vou estar alguns dias piores, alguns dias melhores, mas tá tudo bem, é sobre isso mesmo.